A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, acalma aí o seu coração, acalma. Não deixe as emoções aflorarem, não fique desesperado com a situação que você está vivendo, porque Deus tem contemplado tudo o que você tem passado. Deus tem contemplado principalmente as dores que alguém tem causado na sua história. Deus tem contemplado todo o teu cenário. Ele não perdeu o controle de nada. E Ele manda dizer para você que do mesmo jeito que Ele coloca limite no mar, hoje Ele está colocando limite nesta humilhação que você tem vivido. Então Deus vai dar um basta nisso. E toda a humilhação que nós passamos, ela é causada por alguma situação que alguém provocou. Tem sempre alguém por trás trazendo humilhações para o nosso cenário. Então Deus manda falar para você diante dessa palavra, para você acalmar, porque agora Ele vai chegar para dar uma parada, uma brecada nesta humilhação. Então nós vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 51, e eu vou ler para os irmãos o versículo 22, que olha o que a palavra de Deus fala para você. Assim declara o teu soberano, o eterno Yahvé, teu Deus, que vai à frente do seu povo para defendê-lo. Em verdade, haverei de tirar das tuas mãos a taça de vertigem, isto é, o cálice da minha ira. Tu não tornarás a tomar dele jamais. Entretanto, eu mesmo o colocarei nas mãos dos teus perseguidores, que exclamaram enfurecidos. Cai e fica prostrada, para que eu possa passar sobre ti. E tivestes que fazer das tuas costas estrado, como uma rua, para passarem os teus adversários. Então a intenção do inimigo aqui qual que é? Fazer com que você se proste, fazer com que você fique totalmente no chão, para que faça de você um estrado, para que pise em você, para que você caia e que você não se levante nunca mais. Essa é a ideia de quem tem inveja de você, de quem te persegue, de quem quer o teu mal, de quem está trabalhando para que você não alcance aquilo que Deus prometeu que vai fazer na sua história. Não quer que você brilhe, porque aquilo que você vive com Deus e o que Deus tornou você nele incomoda. Então a pessoa está agindo com inveja. Inveja, irmãos, é pior do que feitiçaria. A inveja em si, a própria energia da inveja, ela é pior do que a feitiçaria. E uma das coisas que Deus considera pior do que a feitiçaria também é a rebelião. Então, a pessoa vai trabalhando, busca ajuda no inimigo, porque o subterfúgio dela é esse. Ela muitas vezes não tem força sozinha para combater a luz, que você está na luz. Então, não tem como medir energia com você, ela tem que buscar energia no inimigo. Mas nós temos um Deus que ele não dorme, ele não tosqueneja, quer dizer, ele não pisca. Ele está o tempo todo contemplando tudo, tendo controle sobre tudo. Não sabemos explicar como ele faz isso, mas ele faz, ele é assim. Mas Deus também sabe colocar um limite nessas humilhações que a gente passa. Então Deus manda dizer para você, que você pode até questionar, assim, dela, por que Deus não fez antes? Por que Deus está permitindo essa longanimidade? Por que está tão longânimo o agir de Deus? Por que Ele está permitindo tudo isso? Se Ele já poderia ter dado um break, dado um basta nisso, colocado um limite, como Deus coloca um limite no mar, poderia ter colocado limite nessa pessoa, nesse adepto ou adepta de Satanás que está usando esses meios para poder te prejudicar. Só que, para que Deus faça uma justiça à altura do que você já sofreu, Deus permite muitas vezes o avanço do inimigo. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, que a gente pode pegar sempre isso como exemplo. Todas as vezes que você se desesperar numa situação e falar, Senhor, por que a justiça ainda não veio? Lembra da perseguição que o povo de Deus sofreu quando saiu lá do Egito? Era 400 anos cativo. A última geração, a geração que saiu, era a geração que estava apta, porque os corações estavam mais voltados para Deus. Então existia uma fé maior, e a ferramenta que nós temos, o poder que você tem contra o inferno é a sua fé. Então se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Então a partir do momento que você tem fé, o céu começa a se movimentar a teu favor. Então o que estava acontecendo ali? Essa geração nova começou a clamar ao Deus, ao nosso Deus, até então esquecido pelas gerações anteriores. E através da fé daquele povo, Deus já estava preparando Moisés para essa época. Deus já estava preparando Moisés para resgatar aquele povo.
Então Moisés passou por várias situações constrangedoras e difíceis, de perseguições. Deus colocou ele dentro do território do inimigo para que lá dentro ele fosse protegido. Então, uma vez que ele estava aliado dentro do território do inimigo, ele não se tornou um alvo. Porque Deus é estratégico. Então, tem pessoas aqui, tem alguns irmãos aqui, que você está questionando exatamente isso com Deus. Senhor, por que eu estou dentro do território do inimigo? Para que você não se torne um alvo maior. Então, Deus tem propósito com isso. Se você sair da presença desses inimigos, talvez a perseguição se torne maior, porque Deus sabe o ambiente que você vive, Deus sabe e contempla todos os corações que estão ao seu redor, Ele sabe o que cada pessoa é capaz de fazer e como que as pessoas ficam maquinando as coisas. Então, tem determinados cenários que às vezes você quer sair. Você fala dela que para mim não deu mais. É perseguição de vizinho, no meu trabalho é perseguição de grupos aqui dentro do trabalho, é um complô terrível, eu não tenho como fazer as coisas, desenvolver, meu psicológico está abalado, meu emocional está abalado, é parentela. Eu vivo praticamente no mesmo terreno que a parentela, é uma perseguição terrível, mas por que você está dentro do território do teu inimigo? Por maior que seja a sua perseguição dentro do território do inimigo, Deus, de uma certa forma, está te protegendo aí dentro. Que a gente não entende, irmãos, os mistérios de Deus. Basta a gente confiar. Basta a gente confiar. E quando a gente está passando por um processo de perseguição, eu falo isso pela vida que eu já tive e que eu tenho até hoje. Deus tem que desenvolver em nós algumas coisas. E através da perseguição, você começa a adquirir força. Então, dentro da perseguição, você começa a desenvolver, e Deus vai te ensinando a desenvolver ferramentas de defesa contra o próprio inimigo. Contra o próprio inimigo. Se alguém chegar para você e falar assim, o sofrimento liberta. O sofrimento não liberta, irmãos. Se o sofrimento libertasse, as pessoas que sofrem não iriam para o crime, não cometeriam várias atrocidades. Eu não acredito que o sofrimento traga para a gente uma certa liberdade. Tem pessoas que, através do sofrimento, se escravizam mais. Se escravizam no ódio, se escravizam na vingança. E chega ao ponto de matar outra pessoa. Não consegue liberar perdão. Então, assim, pelo que eu entendo e o que eu vivi com Deus, tudo aquilo que eu sofri na minha vida me trouxe força. Vai te trazendo uma resiliência diante daquilo que você tem que enfrentar. Então, aquilo não me trouxe, de uma certa forma, uma libertação. Aquilo me trouxe uma força e me trouxe, de uma certa forma, também uma defesa. Porque quando você começa a sofrer muito e você começa a entender como que o inimigo trabalha, como que as pessoas agem com você, você vai adquirindo força com relação àquilo. Tanto que eu estou viva até hoje, que se eu não tivesse tido força, eu teria morrido há muito tempo atrás. Eu já não estaria mais aqui. A mesma coisa é você. Só que quando Deus chega na nossa vida, que eu fui para a presença de Deus, forte diante de muita coisa que eu já tinha vivido, porque eu enfrentei inúmeros gigantes ao longo da minha vida. Até Deus mesmo veio falar isso para mim. Como tem irmãos e irmãs aqui que você passou por um processo de gigante aí a sua vida toda. Eu enfrentei gigantes desde a minha infância. Eu convivi com pessoas dificílimas. E isso foi me dando o quê? Força. Só que quando eu fui para a presença de Deus, eu estava cheia de travas. Eu precisava ser liberta. E uma das libertações que eu precisava ter era a liberação do perdão. Então, assim, se alguém chegar para você e falar, olha, todo o processo que você passou te trouxe uma certa libertação, o Deus que você tem buscado te trouxe a libertação, porque Deus te traz cura. Então, através do arrependimento de muita coisa que você fez lá atrás, você se liberta, você é curado. Porque só há libertação na vida da gente quando a gente se arrepende dos pecados que a gente comete. E uma vez que você é liberto, você não comete mais esses pecados. Você não faz mais. A gente está em constante tentações, então a gente peca constantemente, né? Eu não sou 100% santa. Mas tem certas coisas que a gente comete de erros e erros grandes que a gente se liberta daquilo, a gente não quer mais saber daquilo. Mas é Deus que faz essa transformação na gente, que é o processo da metanoia que eu falei para os irmãos. Então, se a gente for analisar no sentido de
de sofrimento, o sofrimento ele não traz liberdade pra gente. Ele te traz uma resiliência. Então ele vai te trazer uma força para que você entenda como que o inimigo trabalha e dentro daquilo ali você vai criar uma estratégia de defesa para você. E tem certas coisas que você vai começar a amadurecer e você vai ter força diante de algumas situações que aquelas situações começam a não te atingir mais da maneira como atingia antes, porque você cria uma certa defesa. Quando você vai para a presença de Deus, Deus te traz libertação. Dentro da libertação, Deus te traz equilíbrio. Então, quando você se liberta de algumas amarras, Deus vai lá e quebra todas aquelas correntes, o que que acontece com você? Você se liberta e você já tem uma certa força que até então você não sabia que tinha. E ele vai trabalhando você nesse sentido. Aí, quando o inimigo ataca você naquela área, aquilo não dói mais. Como que a gente descobre se nós estamos libertos ou não de uma situação? Quando você vê uma pessoa que já te feriu lá atrás, ela não mexe com você mais, não mexe com o seu emocional, se torna uma pessoa indiferente, você passa até a ter dó da pessoa. Então, às vezes a pessoa te espancou a vida inteira, te magoou a vida inteira, te traiu a vida inteira. De repente, Deus faz um trabalho tão sobrenatural em você que você nem sabe que você está sendo trabalhado nesse nível. Aí Deus permite você cruzar com aquela pessoa até para testar você. Para ver se você vai sentir ciúme, para ver se você vai sentir raiva, para ver se você vai sentir ódio. Então, quando você não sente nada do que você sentia antes, é porque você está curado daquilo. Aí você já está preparado e apto para passar por uma nova fase. Então, Deus vai testando a gente assim. Às vezes é algo na internet que te incomoda. Às vezes é algo na internet que deixa você balançado e te descontrola. Mexe com o seu emocional, a sua pulsação aumenta, parece que seu coração está na garganta. Aquilo te traz aquela angústia, porque você viveu uma certa angústia com aquilo que você viu. Quando Deus permite que você veja aquilo de novo, você olha, aquilo não dói em você, sinal que você está curado daquilo, você está liberto daquela situação. Satanás não vai usar aquilo como ferramenta de tortura mais. Então aquilo não te atinge mais. E quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós somos alvos constantes para o inferno. Então os demônios vão fazerem de tudo para que você não permaneça na presença de Deus, para que você não seja usado por Deus nessa terra para libertar outras pessoas. Lembra lá do Jardim do Éden, a árvore que Adão e Eva não podiam colocar a mão lá? Não podia pegar no fruto? Não mexa naquela árvore. Deus foi bem específico. Não coma do fruto dessa árvore. Não mexa aqui. Aí a Eva vai lá, induzida pela cobra, vai lá e come a fruta daquela árvore e depois ela induz Adão a fazer a mesma coisa. Nós vivemos uma situação muito parecida com aquela época. É basicamente aquilo ali. Deus vem, te resgata, te liberta, mostra para você a verdade. Aí agora a situação inverteu por quê? Porque o demônio não quer que você, porque lá a cobra, que representa o demônio, induz Eva a comer aquilo ali. E Deus não queria por quê? Porque eles iam descobrir o bem e o mal ali através daquele processo. Então eles conheciam o bem, Deus não queria que eles conhecessem o mal. Não queria que danificasse o coraçãozinho deles. Então não queria que eles tivessem essa noção da maldade. Queriam que os dois ficassem puros. Mas aconteceu. Nisso que aconteceu, o inferno veio, tomou conta, a maldade está aí, a gente vê todas essas atrocidades todos os dias. Quem tem televisão aqui, né? Eu já estou 10 anos sem assistir televisão. Eu bani televisão da minha vida. Logo que eu aceitei Jesus, eu não tenho televisão na minha casa. Não vou dizer que um dia eu não venha a ter novamente, porque eu gosto muito de assistir filme e às vezes os filmes, eu aprendo muito com os filmes. Mas essas programações normais, eu não assisto mais. Isso não faz parte da minha vida. Porque eu precisava ter um encontro com Deus, então tudo aquilo que tirasse a minha atenção, eu tirei da minha história. Então eu não escuto música do mundo. Escuto em ambientes que eu não tenho como mudar, né? Você está no mundo, mas não me afeta mais. Essa sonoridade das músicas do mundo não me influenciam mais. Porque eu sempre fui muito voltado para a música. E eu escutava muita música do mundo que me trazia muitas dores, muitas melancolias. Então eu não escuto essas músicas que me influenciam ao mal mais. Eu só escuto louvor. Então cada um tem uma vida com Deus, uma vida, né? Cada um vive do jeito que quer viver com Deus. Então eu tenho a minha entrega total com o Senhor nesse sentido. Então,
Quando você analisa a história hoje do que Deus te tornou, não é diferente. Você vai brigar agora com o inferno no sentido do que Satanás fez lá no Jardim do Éden. Então ele coloca a gente no mundo e ele vem e nos dá o quê? Uma clareza. Ele vem e limpa, faz a metanoia, faz a transformação na nossa mente. Nós descobrimos a verdade. Porque a gente se passa a vida inteira vivendo só a mentira. Que foi a infestação que Satanás fez, que o diabo fez lá no Jardim do Éden, colocando a maldade à disposição de Eva e de Adão. A humanidade vem caminhando só se contaminando com essa maldade. Deus resgata um povo, muitos chamados e poucos escolhidos, são os filhos. Então Deus vai lá e resgata, trouxe para ele. No que traz para ele, o que ele faz na gente? Processo da metanoia. Então se a gente passa a vida inteira vivendo na mentira que Satanás plantou, que é o que a gente vê no sistema, as pessoas mentem constantemente, vivem uma mentira, Deus traz a gente para a verdade. Quando Deus traz a gente para a verdade, nós nos tornamos uma ferramenta contra o inferno. Por quê? Porque nós vamos brigar com aquilo que Satanás fez lá no Jardim do Éden, implantando mentira na mente de Eva e de Adão. E aí a gente começa a trabalhar, trazendo para o outro a verdade que Satanás não quer que ninguém saiba. Porque uma vez que você leva a verdade para alguém, uma vez que alguém vê na sua vida Deus, uma vez que alguém vê a vida que você tem com Deus, você liberta o outro. Você é exemplo. Na hora que acontece essa libertação, por isso que a gente sofre retaliação. Por isso que os demônios ficam em cima da gente. Por isso que os demônios não se cansam de ficar o tempo todo tentando tirar a gente de cena. Porque você vai trazer esse processo de libertação, que foi o trabalho que ele fez lá atrás no Jardim do Éden, contaminando a mente de Eva e de Adão e trazendo, sabe, uma desgraça para o mundo, que é a falta da presença de Deus. Então, do fruto de Adão e Eva, nascem Abel, nasce Caim e outros filhos que não são citados os nomes lá na Bíblia. Mas acontece o primeiro assassinato. Caim mata o próprio irmão, Abel, por inveja. Então, as retaliações que a gente sofre é muito grande. E uma pessoa que está no mundo com a mente totalmente voltada para a maldade, que não conhece a verdade de Deus, Satanás nem toca naquilo. Por isso que você vê pessoas se alargando. Por isso que você olha na internet e você fala, meu Deus, por que essas pessoas que não conhecem a Deus viajam, comem do bom e do melhor, vive super bem, você olha, nada na vida da pessoa acontece, a pessoa casa, a pessoa tem filho, a pessoa vive, não, parece que não tem luta, parece que vive num mundo paralelo ao nosso mundo. E uma coisa que acontece muito é que quando você vai para a presença de Deus, os demônios vêm com tudo em cima de você, porque eles querem que você desista. E a fase da desistência maior de muitos chamados é no início da conversão. Que é a hora que fica acirrado. Você está ali no primeiro amor, você está naquela euforia. Você está ali entregue para Deus, você quer largar tudo, você está naquela paixão. Você pode ver que todo mundo que está em primeiro amor fica nesse negócio. O problema não é o primeiro amor. É aquela emoção e todo mundo pula. Aí quando é batizado pelo Espírito Santo, fica naquela falação de língua. Se manter no primeiro amor é que é o problema depois. Porque muitos não passam para uma segunda fase. Muitos morrem no primeiro amor mesmo. Porque a situação começa a estreitar. E Deus permite, porque Deus quer ver até onde vai a sua fé. Deus quer ver se você realmente quer servi-lo. Deus sabe até onde cada um vai. Mas os demônios vêm com tudo para as pessoas desistirem. Irmãos, quando eu fui para a presença de Deus, tinham várias pessoas que estavam supostamente servindo a Deus na época. Hoje eu sei que muitas pessoas não estavam, era religiosidade. Que num determinado período não davam nada por mim, falaram, isso daqui é fogo de palha, daqui a pouco ela vai largar a igreja, ela não vai mais. E eu tinha, dentro das minhas orações, pedido para Deus que eu tivesse um encontro profundo com Ele, porque eu não queria ter encontro com ninguém dentro da igreja. E tinham coisas dentro da igreja que eu já ficava desconfiada que tinha algo errado ali. Eu sempre fui muito questionadora. Então, acho que a gente tem que questionar muitas coisas que a gente vê. Como eu já tinha sofrido muito no mundo, já tinha convivido com muita gente ruim, eu já tinha uma base psicológica
que eu não conquistei isso em faculdade, porque eu não fiz faculdade de psicologia, mas eu conquistei isso na vida, vivendo, presenciando, acompanhando e observando. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, que é uma atitude sábia que nós temos que ter, é ouvir mais e falar menos. Então, eu me tornei uma pessoa extremamente observadora. E eu fui crescendo e desenvolvendo com relação a isso. Então, tinham coisas dentro da igreja que aquilo ali me incomodava. Tinha coisas dentro da igreja que eu não concordava. Tinha coisas dentro da igreja que eu via que eu falava, não, isso daqui não é. Isso aqui não pode ser de Deus. E aí eu fiz uma entrega profunda com o Senhor, fiz um propósito de vida com Deus. E eu fui descobrindo os fariseus da vida. Tanto que muitas pessoas, quando eu entrei na igreja, que eu me converti, aceitei Jesus como único Salvador, hoje a maioria estão supostamente desviadas, vamos dizer assim, nunca estiveram na presença de Deus, né? Viveram uma religiosidade. E hoje não vivem mais. Nem em culto frequenta. Então a gente precisa se preocupar sempre com a nossa entrega, buscar em Deus, esquecer os outros, tomar muito cuidado com quem você se envolve, com quem você abre a sua vida. Porque tudo é energia, eu já expliquei isso para os irmãos. Tomar cuidado com imposição de mãos, cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Quantas pessoas adúlteras colocaram a mão na minha cabeça dentro da igreja? Quantas pessoas que estavam viciadas, que fumavam que nem loucos, bebiam tudo quanto é tipo de bebida alcoólica, até pinga, e vinha colocar a mão na minha cabeça? Lembra que eu falei para os irmãos dessa parte frontal aqui? A maior conexão que a gente tem com Deus é através dessa parte do nosso cérebro, que algumas religiões chamam de terceiro olho. Os egípcios chamavam de terceiro olho. Os egípcios tinham uma inteligência muito grande. Eles já sabiam que uma conexão espiritual acontecia aqui. Então você tem que tomar muito cuidado com a sua cabeça. Você não pode deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Trazer obsessores para sua vida. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que buscar sempre a sua individualidade com Deus em oração e jejum. O jejum é muito forte. O jejum tem um poder enorme. Evitar ficar dependendo da oração dessas pessoas, porque tem gente que está orando para você, Deus não está nem ouvindo a oração. Deus está aí te protegendo dos obsessores que são dessa pessoa. Ah, a pessoa fala em Deus dela. Fala, irmãos, é fácil falar. É fácil falar. Você lê a Bíblia ali, você fala. Você assiste hoje em dia qualquer coisa na internet, você aprende o linguajar. Isso tudo é julgo humano. São doutrinas humanas. Você pode ver que cada igreja tem uma doutrina humana. Deus não está nessas coisas. Quando você pega os últimos livros, lá no finalzinho lá, que Paulo começa a relatar as igrejas que foram montadas naquela época, porque Paulo que organizou tudo para que essas igrejas ficassem de pé, que é o que a gente vê hoje. Porque, na verdade, nós somos a igreja. Aí tem os templos que são construídos de madeira, na época era feito de madeira, algumas são feitas de tijolos e cimento, que são essas arquiteturas que você vê. Então lá cada uma tinha um comportamento diferente e cada uma lá tinha um costume diferente. Tanto que Paulo, usado por Deus, exorta algumas igrejas. Porque tinham igrejas ali que não estavam dentro dos padrões que Deus queria. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, nós não podemos esquecer que nós somos a igreja de Cristo. Nós é que somos a igreja, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós somos, com aquilo que nós nos tornamos em Deus. E entender que Deus tem controle sobre todas as coisas e que tudo aquilo que nós necessitamos, nós temos que buscar nele. Então, você sofre muito levante por causa disso, porque você é a igreja. Deus fez todo um processo de metanoia com você, uma transformação, e você se tornou uma ferramenta contra o inferno, no sentido de trazer libertação para quem está cativo na mentira. Está cativo nas amarras de Satanás. Aí você vê essas pessoas que não vive a vida que você tem com Deus, vivendo uma vida tão mansa, entre aspas, dinheiro fluindo, e alta sociedade, e vai para um lugar, tudo que pega dá certo. Aí você fica questionando, Senhor, por que tanta luta? Porque você conhece a verdade. E essas pessoas espiritualmente estão mortas. Elas estão dormindo. Elas estão dormindo. Você lembra da candeia, da história da candeia?
que Deus fala das virgens, que Deus fala das virgens prudentes, que tinha que manter a lamparina acesa, é mais ou menos isso, que é o que acontece com você hoje. Então você é uma lamparina que tem que estar sempre acesa, você tem que ser uma noiva prudente. Você não pode apagar, você não pode morrer, você tem que, a sua luz é Deus, você não pode sair da presença de Deus. E você se torna uma luz na vida de quem está dormindo. Então o inferno vai vir com força em cima de você. Mas existe uma cobrança, irmãos, porque essas pessoas têm um coração ruim. São pessoas que podem ser manipuladas por Satanás a qualquer momento para fazer qualquer atrocidade. E quem sonda o coração do outro é Deus. É Deus que sabe o que se passa no coração do outro. Então a gente comparar a nossa vida com quem está morto espiritualmente é muito complicado. Mas Deus prospera o teu povo nessa terra. Deus faz a gente crescer. Deus restitui aquilo que é roubado. E nós passamos por retaliações, sim. Nós passamos por humilhação. E o demônio faz questão de nos humilhar. Ele quer nos envergonhar diante da sociedade. Ele quer te oprimir. Ele quer te espremer para que você venha desistir de Deus. Porque ele é acusador. Então ele vai usar seu passado. Ele vai usar várias situações da sua vida. Vai usar pessoas que têm um coração inflamado. Pessoas que estão mortas espiritualmente para poder perseguir você. Que é o que está acontecendo na sua história. E aí ele vai usando várias ferramentas para tentar te destruir. Só que Deus manda dizer para você, eu estou colocando limite nessa perseguição. Tem uma língua aí que precisa ser parada. Tem uma língua na sua história usada por Satanás que ela precisa ser brecada. E Deus manda dizer para você, agora eu vou cortar a língua dessa pessoa fora. Porque ela queria colocar você no chão e fazer você de estrado para passar por cima. Para pisar em você. E essa pessoa não vai pisar mais. Aí entra aquela história que eu falei lá atrás. Que você estava querendo uma explicação. Por que Deus não fez logo? Porque Deus precisa dar corda para o teu inimigo. Do mesmo jeito que o inimigo traz a ferramenta para prejudicar você, matar você, arrancar o que você tem, Deus também precisa de ferramentas para fazer grande justiça na vida dessa pessoa que está sendo usada por Satanás, para envergonhar o teu inimigo. E o teu inimigo vai ser envergonhado pelas pessoas que foram usadas por ele. Isso é fato. Deixou ser usado por Satanás? Se prepare, porque você vai ser envergonhado uma hora ou outra, porque você abriu o portal para o inferno veio, fez você de um cavalo, subiu em você, mandou você ir para a direita, você foi para a esquerda, foi para frente, foi para trás, você fez, deu coice, fez o que foi, sabe, o que foi ordenado pelo inferno. Vai pagar o preço pela escolha que você fez. Então assim acontece com o teu inimigo. E Deus coloca limite. Porque tem uma língua aí que precisa ser brecada, precisa ser parada. Irmãos, tem gente que não mede o que fala. Tem pessoas que acham que pode falar o que quiser. Que pode denegrir a sua imagem, que pode destruir a sua reputação, que pode atrapalhar suas vendas, que pode, sabe, manipular pessoas para te prejudicar, que pode, sabe, tentar destruir você com a língua, que nada vai acontecer com ela. São os prepotentes que acham que não existe uma lei superior acima dessa terra. E tem pessoas que se alargam por quê? Porque acham que tem influência dentro das leis, acha que pode, sabe, manipular os doutores das leis, ou pode ser um doutor da lei que está achando que está acima de qualquer coisa nessa terra. E ninguém está acima do Deus que nós servimos, e ninguém está acima do seu Deus, porque o nosso Deus, o seu Deus, é o seu Pai, ele é o seu guardião, ele é a sua justiça, ele é tudo de mais poderoso que possa existir nessa terra. Ele criou tudo. Então, quando nós temos essa concepção, essa ideia, quando a gente entende o porquê que acontecem as perseguições, o porquê que acontece tudo isso, a gente começa a descansar um pouco mais em Deus. A gente começa a entender que a justiça de Deus, num determinado momento, vai chegar na nossa história. Caim ficou com uma mancha na testa. Aonde ele foi, todo mundo sabia que ele era um assassino. Então Deus manda falar para você. Tem uma assassina de sonhos aí, ou um assassino de sonhos, que acha que pode entrar e matar todos os sonhos, os projetos que Deus tem para sua história.
Tem alguém que está manipulando outra pessoa ou tentando afastar alguém da sua história, achando que vai levar vantagem sobre isso. Só que Deus manda dizer para você: eu sou longânimo. Já dei oportunidade de fazer o que era certo, não fez, e agora eu estou chegando para dar um basta nisso e colocar um limite. E você vai aguardar o tempo de Deus, porque diante daquilo que Deus está fazendo, Deus vai colocar uma grande vitória nas suas mãos. Deus manda você acalmar. Você vai falar assim dela: Deus está falando isso direto. Eu não estou vendo nada. Você não está vendo nada, mas já está acontecendo muitas coisas que você não tem capacidade de contemplar. Mas não quer dizer que o seu Deus não esteja fazendo. E você vai confiar no que Deus está te entregando agora, porque Deus manda falar para você: eu vou repetir quantas vezes for necessário até concluir o caso. Aquele homem não vai sossegar enquanto não resolver aquele caso. E você vai acalmar. Porque todas as vezes que Deus fica repetindo profetizações na nossa vida, que Ele fica falando as mesmas coisas, é porque ainda não concretizou, não chegou no ponto final ainda, mas Ele está mostrando para você que Ele não esqueceu e que Ele está fazendo. Então tem muitas coisas que você não está contemplando e que você não está vendo, que está acontecendo no plano espiritual já. E Ele já está atuando aqui na terra em tempo real, mas lá no arraial do teu inimigo, lá com aquele perseguidor e com aquela perseguidora. Com quem está falando demais, com quem está simplesmente pegando o teu nome e colocando no lixo. Só que você tem um Deus. E diante daquilo que você vive com Deus, você tem uma reputação. Você tem um ministério. Você é um canal de luz na vida das pessoas. E Deus manda dizer para você: não vai manchar o teu ministério, não vai manchar a sua reputação, não vai criar nenhum constrangimento com a vida que Deus tem para cruzar na sua história, porque Deus marca encontro. Não vai atrapalhar encontro, não vai atrapalhar, sabe, as vidas que Deus tem para cruzar na sua história, não vai atrapalhar nenhum projeto de Deus. Porque Deus está usando tudo isso a teu favor. E a pessoa está achando que está levando vantagem. A pessoa está achando que pode continuar falando, que pode se alargar na sua história, porque com isso ela vai te destruir, ela vai tirar você do cenário, ela vai obrigar você a sair de cena. E na verdade não vai acontecer nada disso. É tudo ilusão que os demônios colocaram na cabeça dela, porque os projetos de Deus é que vão prevalecer na sua história, porque a última palavra quem dá na sua vida é o Deus que você serve. E Deus não entra em nenhuma batalha para perder, irmãos. Não entra. Ele não entra em nenhuma batalha para que ele venha passar vergonha ou que o nome dele, sabe, seja colocado abaixo de qualquer situação que o demônio venha colocar. Ah, não, Deus falou que ia fazer, agora não fez. Tá vendo? O Deus dela é fraco. Nós somos os fortes nessa história. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A palavra de Deus vai permanecer. A palavra de Deus não vai cair. Ninguém vai pisar e nem cuspir na palavra de Deus. A palavra de Deus tem força. A palavra de Deus ela vai ser concretizada na sua história. Ela não volta vazia. Vai haver resposta. E Deus manda você ficar com seu coração preparado. Porque Deus está desarticulando tudo aquilo que o inimigo tem feito. Porque uniu força. Tentou trazer aliados para poder destruir você. Está manipulando alguém que é importante na sua história, que faz parte do seu cenário. Já foi falar mal de você para essa pessoa inúmeras vezes. Usou boca de terceiros para tentar influenciar ao contrário. Só que Deus manda dizer para você: estou afastando. Estou tirando. Estou abrindo caminho. Estou limpando o território. Vou fazer esse encontro acontecer. Vou movimentar o que for necessário dentro do seu cenário para te dar uma grande vitória. Não vai manipular nada a seu respeito. Não vai criar nenhuma movimentação em documentação para poder te incriminar, deixar você em más lençóis, em situações duvidosas. Não vai conseguir nada. Absolutamente nada. Já uniu força, já trouxe aliados, já investigou sua vida. Investigou seu passado, não acha nada que pode ser usado contra você. Absolutamente nada. E Deus manda dizer para você: toda arma forjada contra você não vai prosperar. Porém, as armas que foram forjadas contra você, Deus manda dizer para você: eu vou colocar tudo nas tuas mãos. Porque toda ferramenta
que foi usada, toda a forca que foi construída, no sentido de enforcar você em público, como Amã fez, no sentido de envergonhar Mardoqueu, Deus manda dizer para você: eu vou pegar agora e vou colocar nas tuas mãos para que você venha ter uma grande vitória. Então toda a arma que foi forjada no intuito de destruir você, agora vai ser usada contra o seu próprio inimigo. E Deus vai colocar um basta e colocar um limite nessa perseguição. Porque Deus não tem isso para você, Deus não tem isso para sua história, e Deus não quer mais que você viva desse jeito. Então não tenha medo. Não se desespera, porque tem hora que dá desespero mesmo, irmãos. A gente só vê o inimigo avançando, a gente só vê o inimigo alargando. Você vai falar assim dela, estão falando de mim, mas eu não sei nem o que estão falando. Por enquanto não, mas daqui a pouco você vai saber. Porque Deus não vai deixar nada oculto. E você não ficará enganado com nenhuma vírgula. Não haverá vírgula e nem ponto final na sua história que Deus não vai deixar você a par do que está acontecendo. Ninguém vai colocar vírgula na sua história e nenhuma vírgula que vai ficar oculta. E ninguém vai colocar ponto final na sua história e nenhum ponto final também vai ficar oculto. Porque Deus não vai deixar. Então aquilo que escreveu a seu respeito, aquilo que foi dito a seu respeito, vai haver prestação de contas. Irmãos, ninguém usa a imagem da gente, ninguém escreve coisas ao nosso respeito, ninguém fala mal de um ungido e uma ungida de Deus e fica por isso mesmo. Uma hora Deus mostra. Teve uns anos atrás aqui, que usaram a minha imagem na internet, escreveram um monte de coisa absurda, me acusaram de um monte de coisa. Ficou 2 anos essa publicação na internet, denegrindo a minha imagem, sem eu saber de nada. 2 anos depois, Deus foi me dando uma coordenada, eu não estava entendendo, ele pedindo para eu orar, para jejuar, ele foi me mostrando, até que eu achei a publicação. E isso é crime. Ninguém pode usar a imagem da gente, denegrir a imagem da gente, com acusações falsas. Tem que ter prova. E eu processei a pessoa. A pessoa não teve para onde correr. Então, por mais que faça, ou por mais que tente fazer, até no intuito achando que você não vai descobrir, mas que vai manipular quem está em volta, como se você fosse um tolo e uma tola, acalme o teu coração, porque nada fica oculto. Nada fica oculto. As pessoas fazem, Deus vê, e no momento de Deus ele vem e revela. E depois ele te dá todas as ferramentas para que você venha lutar contra o inferno. Porque a sua luta, em primeiro lugar, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Então Deus vai te dar toda uma ferramenta diante do plano espiritual maligno, que você tem que ter toda uma estratégia. Porque do mesmo jeito que Deus tem poder, os espíritos malignos também têm. Você está numa dimensão diferente dos demônios. Você tem um corpo que é uma carne, que é feito de ossos, nervos, veias, que te limitam. Seu espírito está preso aí. Até o dia que você vier a falecer e Deus vai libertar o seu espírito desse corpo. Mas até então, você não tem como transcender. Então, você não tem como sair do seu corpo a hora que você quer. Não tem como você lutar, sabe, de uma forma, no sentido de uma igualdade espiritual, de uma força energética com os demônios. Mas você tem uma arma poderosíssima contra o inferno, que é a sua fé. E Deus ensina as armaduras dele lá em Efésios 6, do 10 ao 20, que eu já falei para os irmãos. Que é a palavra, é a fé. Então, tá tudo lá. É só seguir. Meditar e seguir. Mas nós temos um Deus que cuida da gente. Você pode estar nesse corpo, seu espírito pode estar preso nesse corpo, você pode estar aí, mas você tem um Deus que cuida de você, ele sabe das nossas limitações. Foi ele que nos criou nessa condição. E ele nos trouxe para esse plano aqui para a gente evoluir. Então vamos evoluir, irmãos. Vamos crescer, vamos amadurecer. Não vamos fazer como muitos fazem. Ah, recebi a palavra de Deus, aceitei Jesus como único Salvador, desci as águas, agora está tudo bem. Não. Não podemos ser infantil e inconsequente desse jeito. O inferno é extremamente organizado, existe uma hierarquia no inferno.
Cada um tem a sua função e cada um executa muito bem executado as obrigações que são dadas, a função de cada um lá dentro. Tanto que a gente vê essas barbaridades que acontecem no mundo, que nos revoltam muitas vezes, que parece que Deus não existe, né? A sensação, quando você não tem uma vida muito profunda com Deus, a sensação que você tem é essa. Por que que Deus permite tanta coisa? Deus não entra no livre-arbítrio de ninguém. E muitas pessoas não serão salvas. Se todo mundo fosse salvo, não existiria o inferno, que eu já falei isso para os irmãos em outras pregações. Se todo mundo ia ser salvo, não precisava batizar nem aceitar Jesus, porque uma hora ia ser salvo. Não precisava de nada disso. Eu ia fazer o vídeo para quê? Para que eu ia ficar gravando esse monte de vídeo, estudar, buscar, jejuar, orar na madrugada, me santificar para poder ouvir a voz de Deus, para poder ensinar para os irmãos, sabe, ser um canal de bênção. Que tem vários irmãos e irmãs aqui também que são profetas de Deus. Você tem ministério. Você tem filhos espirituais que você toma conta. Você está aí guerreando como eu estou guerreando também. Então não tinha necessidade de a gente passar por tudo isso. Ah, todo mundo vai ser salvo mesmo? Então tá bom. Né? Vamos tomar sorvete. Não precisava de nada disso. Mas o nosso Deus, ele sabe que tem corações, que é a criação dele, que vão ser manipulados. A carne vai falar mais alto. Tem pessoas que não querem saber de Deus. Você pode passar sua vida inteira orando, sua vida inteira ensinando, dando exemplo, a pessoa não vai querer saber. Não vai querer saber. Então não deixe o seu coração ser corrompido diante das dificuldades que você passa, diante daquilo que o demônio quer que você acredite. Porque você é um canal de bênção e o poder que Deus te deu, maior é a sua fé. Quando você exerce a tua fé no profundo dela e você abstrai dela o poder que ela tem, ninguém te segura nessa terra. Você vai falar assim dela, mas eu vou ficar isento de problema? Nunca vai ficar. Nunca vai ficar. Os problemas vão vir, o sofrimento vai vir. É o momento de você exercitar a sua resiliência. Deus vai te dar a libertação de tudo aquilo que qualquer dor venha te causar. E você vai adquirindo experiência, você vai se tornando forte. Você vai se tornando forte. Vai te fortalecendo. Agora a libertação quem vai te dar é Deus. A gente achar que o sofrimento liberta, infelizmente não liberta. Tem pessoas que sofrem tanto que se torna tão ruim quanto o agressor. E passa a vida inteira maltratando outras pessoas porque culpa todo mundo. Acha que todo mundo é igual. É só Deus para chegar e tirar toda a concepção ruim que a pessoa tem, libertar a pessoa. E no fundo você sabe um pouco disso porque você também já passou por isso. Teve várias situações aí que você tinha uma revolta muito grande que Deus precisou chegar e te curar e te tratar. Para que você não se tornasse mais um no inferno. Então confia no que Deus está te entregando agora. Acalma o teu coração, porque Deus está colocando um basta nessa perseguição. Deus está colocando limite no teu inimigo. Deus agora vai mostrar que a luz é muito mais forte do que as trevas. E por mais que eles tentassem, sabe, tirar você do foco, por mais que eles tentassem destruir você, Deus não permitiu. Porque a última palavra quem dá é o Senhor e Ele vai fazer a verdade ser mais forte do que a mentira. Ele vai fazer com que o projeto que Ele criou para a sua história venha prevalecer, esteja de pé. E você precisa continuar na luz. Então, a gente comparar a nossa vida, irmãos, com quem está adormecido espiritualmente, com quem está cego espiritualmente, é muito complicado. O demônio nem toca, porque na concepção dos demônios, essa pessoa aqui, ó, já está confinada ao inferno. Como não descobriu a verdade ainda, nem vou tocar. Eu vou alargar o caminho dela. Então, eu vou propiciar para ela várias coisas para que ela não venha nem lembrar que Deus existe. E aí a pessoa vai vivendo essas coisas do mundo, o sistema vai só influenciando, o sistema vai só induzindo o ser humano a viver as futilidades dessa terra, que a pessoa vai se alargando e acha que a vida dela tá fantástica, ela nem lembra de Deus. Aí você vai falar assim dela, mas
A pessoa passa a vida inteira sem receber uma mensagem de Deus. Deus vai dando vários sinais, usando boca. Às vezes a pessoa nem tchum, não quer saber. Se Deus tiver um propósito com aquela vida, aí Deus toca para a pessoa despertar. Aí a pessoa começa a passar por um estreito muito grande, que às vezes é o dedo de Deus ali tocando para a pessoa se libertar, para que ele não venha perder aquela vida ali para o inferno, porque Deus quer usar aquela pessoa. Irmãos, Deus resgata as coisas loucas desse mundo, que não é louca aos olhos dele. É tipo assim, nós somos loucos aos olhos de outras pessoas dentro do sistema. Então, por exemplo, para a sociedade, diante daquilo que eu vivi, talvez as pessoas não dessem nada para mim, entendeu? Ah, isso daqui não tem futuro, não tem talento. Você passa a vida inteira escutando essas coisas, né? Gente abafando seu talento, denegrindo a sua imagem. Então é como se você não fosse crescer. Aí tem várias coisas em você muitas vezes que incomodam. Às vezes Deus te deu uma beleza natural que incomoda alguém. Aí as pessoas começam a trabalhar em cima disso para você não crescer, não se destacar, para que você não venha de forma alguma ter vitória na vida. Então eles vão trabalhando. Então Deus pega as coisas loucas desse mundo, mas não é que nós somos loucos para ele. Não é que nós somos desvairados para ele, né? Que os fariseus interpretam tudo errado. Nós somos loucos diante da sociedade. Você se torna uma pessoa louca aos olhos de outras pessoas, do homem mesmo. Então, às vezes você nasceu numa família tóxica, conturbada, e aí as pessoas começam a julgar o seu futuro, julgar a sua vida diante daquilo que você vive. Às vezes você nasceu numa família muito pobre, muito humilde, e as pessoas do próprio sistema começam a falar, ah, aquilo ali nunca vai dar nada. Aquilo ali, ó, nasceu na enxada, vai morrer na enxada. E assim eles vão falando e deduzindo a nossa vida. Às vezes você tem essa beleza natural, você chama atenção, e as pessoas fazem de tudo para você não crescer. Tem medo que você se destaque. E aí você se torna um alvo da sociedade no sentido de chacota, de maldição. E às vezes você passa por determinadas situações que você realmente fez escolhas erradas, e aí você começa a ter uma má impressão pelas escolhas erradas que você fez, pelos caminhos tortos que você trilhou. E diante desses caminhos tortos, as pessoas vão te julgando. E aí você é uma loucura diante da sociedade. Você é o oposto do que a burguesia fala que você teria que ser. Então você se torna a corja. Você se torna um entulho, o resto. Então quando Deus se refere na Bíblia que ele pega as coisas loucas desse mundo para enganar as sábias, são as pessoas que estão bem dentro de uma sociedade, estão estabilizadas, que começam a criar regras. E quando você não se encaixa nessas regras, você se torna as pessoas loucas desse mundo. Então é o louco e a louca. Aí Deus vem e nos resgata. Aí Deus faz além, porque Deus traz a liberdade para a gente, Deus mostra a verdade para nós, Deus faz com que a gente seja um instrumento de luz, você se torna um instrumento de salvação e de cura, porque você começa a falar a verdade, Deus te dá poder, te dá unção da cura, da liberdade, da salvação. É o Espírito Santo que faz tudo, mas você é um canal. E as pessoas que julgavam você lá atrás, achando que você não ia ser nada na vida, vê você como um canal de luz, a luz não se dá com as trevas e as pessoas ficam sem entender. Fala, nossa, mas mudou tanto. Mas por que Deus prosperou tanto? Eu achei que ia ficar pobre a vida toda. Nossa, mas não tinha estudo, agora tem faculdade. Nossa, mas não sabia nem falar o português direito, agora está ministrando a palavra. Agora está nas redes sociais pregando, agora está fazendo isso, fazendo aquilo, eles vão julgando a gente. Quando vê o que Deus fez em termos de trabalho sobre nós, as pessoas não entendem. Então Deus abala o inferno com aquilo que Deus faz na nossa história. E aí começa a vir perseguições muito grandes sobre a nossa vida, que é o que está acontecendo com você. Então Deus manda dizer para você que agora, diante dessa língua maligna, dessa língua ferina, Deus vai chegar agora e Deus vai dar um basta nisso. E Deus manda falar para você, nada vai ficar encoberto. Você não ficará enganado com quem é. Tem pessoas aqui que já sabem mais ou menos de quem que Deus está falando. Deus vai entrar com uma grande justiça e quem vai passar vergonha agora é quem estava te perseguindo. Porque agora Deus vai fazer a situação se reverter
de um jeito que a pessoa não terá controle sobre essa situação mais. E aquilo que lançou sobre a sua história vai ter que prestar conta agora. Nada ficou oculto aos olhos de Deus. Irmãos, Deus demorou 2 anos para mostrar o que aquela pessoa tinha feito. Estava denegrindo a minha imagem com uma publicação, 2 anos aquilo aberto ao público, um monte de comentários maldosos embaixo. E Deus fez justiça na minha vida. A pessoa passou um grande aperto e ainda está passando um grande aperto, porque o que gastou de dinheiro deveria ter ficado quieta num canto. Porque gastou muito dinheiro, fora o que está por vir. Fora o que está chegando ainda na vida dessa pessoa, porque Deus ainda falou para mim, eu não terminei ainda. Eu não coloquei um ponto final nisso daqui ainda não. E a pessoa vai pagar. E quem ajudou ainda essa pessoa vai pagar mais ainda. Porque ela foi buscar aliados em pessoas que não deveria ter prestado favor, não deveria ter sido testemunha, não deveria ter feito o que fez. Vai pagar junto. Deus sabe as pessoas maldosas que passam na nossa vida. Deus sabe quem são as cobras. Deus sabe quem são os traidores. Então tem gente que está ajudando, está achando que está levando vantagem em ajudar o seu perseguidor, a sua perseguidora, o inimigo da sua vida, mas esquece que vai ter que prestar conta junto. Esquece que vai ter que pagar junto. Então acalma o teu coração, porque diante de tudo que você está vivendo, Deus não perdeu o controle de nada. E diante de tudo que você está vivendo, está chegando uma grande justiça de Deus. E Ele manda você acalmar. Eu estou falando toda hora, às vezes, o assunto, para que você venha se fortalecer na fé e você fique preparado para o que está por vir. Porque Deus vai fazer uma grande justiça, vai fazer uma grande revolução diante dessa história. E tudo aquilo que foi arquitetado, toda a arma forjada contra você não vai prosperar. E Ele teve, diante desse processo de longo, de permitir que o inimigo avançasse sobre a sua história, deixasse passar o tempo, para que ele pudesse colocar nas tuas mãos grandes provas, porque diante das grandes provas que Deus vai colocar nas suas mãos, vai ser feito também uma grande justiça. Durante esse processo de 2 anos, irmãos, esses 2 anos que ficou aberta essa publicação, teve um peso muito grande no meu processo. Teve um peso muito grande. Então, às vezes a gente não entende o tempo que Deus está fazendo as coisas na nossa vida. A gente não entende o porquê que Deus permite que passe tanto tempo. Mas Deus tem propósito com o tempo. Então, esses 2 anos que passaram, teve um peso muito grande. Por isso que Deus permitiu que avançasse esse período. E no tempo certo de Deus, as coisas fluem. No tempo certo de Deus, as coisas acontecem. No tempo certo de Deus, Deus nos dá vitória. O que nós não podemos fazer é desistir. Você não pode desistir. Você tem que acalmar e confiar. Então, agora aguarda, confia em Deus, porque Deus manda dizer para você, não vai te fazer de estrado. Eu vi tudo. E agora eu estou chegando com uma grande justiça diante dessa situação, que essa pessoa que está te perseguindo agora vai ser envergonhada diante de tudo aquilo que ela fez. E não haverá desculpa diante da história. Não haverá nenhum subterfúgio. Deus não vai deixar uma brecha. Deus não vai deixar acontecer nada no sentido de sair ileso e de sair ilesa da história. Se deixou ser usado por Satanás, agora vai pagar o preço. É uma pessoa ruim. Deus vê essa pessoa como uma cobra. Irmãos, as pessoas podem me ver do jeito que for. Pode aparecer várias pessoas aqui, como já aconteceu inúmeras vezes nos meus canais, colocando um monte de besteira embaixo. Hoje em dia eu vejo pessoas que pregam a palavra que há um tempo atrás me criticavam indiretamente. Por causa dos meus óculos, meus esmalte, meu batom. Hoje eu estou vendo pregar a palavra, as mesmas que me criticavam, usando os mesmos esmaltes que eu uso, batom, mas me criticavam até com indiretas há um tempo atrás. Né? Porque o canal cresceu, aí cresce a vaidade junto, cresce o orgulho, né? Começa a estufar, parece que vai explodir. E aí se sente no direito, são os santos e as santas, que me criticavam muito tempo atrás, no início lá quando eu comecei a fazer meus vídeos.
E falava, e falava, e falava. Hoje estou fazendo tudo igual. Se não está fazendo, pior. Mas jogava indireta. E na época, eu ficava olhando aquilo porque a minha preocupação não é o que as pessoas pensam de mim. Eu não vivo no mundo mais, eu já fui liberta. A minha preocupação é o que Deus pensa da minha pessoa, como que Deus me vê. Eu não quero que Deus me veja como um urubu. Eu não quero que Deus me veja como uma cobra. Eu não quero que Deus me veja como um porco. Eu estou falando em parábolas aqui, porque cada parábola que eu estou falando aqui, quando Deus usa esses termos em parábola, Deus está falando coisas assim, muito pesadas por trás. Né? Tem irmãos aqui que entendem o que Deus está falando. Então a minha preocupação é o que Deus pensa de mim, e você precisa caminhar com a mesma concepção. Como que Deus está me enxergando? Como que Deus está me vendo? Você não tem que se preocupar com o que a pessoa pensa de você. Ah, o que os vizinhos pensam de mim. Eu quero que se exploda, irmãos. Vai pro quinto dos infernos. Tá deixando a boca ser usada por Satanás? Vai lavar a boca. Com cloro. Antes de falar do meu nome, do meu sobrenome. E eu não estou nem um pouco preocupada com o que estão falando, que tem coisa que eu nem escuto. A mesma coisa acontece na sua vida. Tem coisa que está sendo falada que você não está escutando, você não está sabendo. Deus nem deixa chegar no seu ouvido. Porque você está numa grande obra e você não vai parar para ficar escutando meninice dos outros. Inveja dos outros, chatice dos outros. Então Deus não deixa nem você saber o que está sendo falado. Tem hora que a gente não acompanha o ritmo desses fofoqueiros. Porque não me interessa. Ah, vou falar do meu corpo, eu quero que se exploda, eu quero ver alguém chegar na minha idade do jeito que eu tô. Você tem que ter orgulho do que você é. Você tem que ser amado do jeito que você do jeito que você é. Você tem que ter amor próprio. Você não tem que ficar preocupado com o julgamento do outro. Ah, tô falando do meu batom, tô falando disso, falando daquilo. O importante é que eu me amo, o importante é eu me achar bonita, a mesma coisa é você. Você tem a sua beleza única, vai cuidar dela. Qual que é a parte mais importante que você tem na sua vida? A primeira é estar na presença de Deus. Qual que é a outra que eu ensinei para os irmãos outro dia? É o seu corpo. E é ele que vai habitar o Espírito Santo. Então você tem que cuidar dele. E cuidar principalmente da sua mente, que o seu campo de batalha é a sua mente. E se você deixar o inferno entrar dentro da tua mente, sabe, com julgamento, com palavras negativas, vai virar um campo de batalha violento e você não vai conseguir se conectar com Deus. Se você permitir que o inimigo avance, você sai da presença dele. Então a gente se preocupar com o julgamento dos outros, isso é loucura. Querem falar da minha roupa? Que falem. Querem falar do meu corpo? Que falem. Eu não estou nem um pouco preocupada. A minha preocupação é como que Deus está me vendo. Como que Deus está me enxergando? É essa preocupação que você tem que ter. O que os outros falam de você entra no ouvido e sai no outro. Que se exploda. Porque está falando com inveja. Não consegue ser você, não consegue ter a força que você tem, não consegue ter a beleza que você tem, não consegue ter a voz que você tem, não consegue ter a vida que você tem com Deus e aí fica com inveja. E começa a invejar, invejar, invejar. Como que ela consegue? Por que que Deus usa ela e não me usa? Por que que Deus faz isso na vida dela e não faz na minha? Então, quanto menos, sabe, você der vazão e quanto menos você procurar saber das coisas, você mais na paz você anda. E a sua paz é inegociável. Você não pode deixar de jeito nenhum que essas coisas invadam a sua vida, atrapalhem você e tirem a sua fé. E acabe com a sua paz. Porque a gente na paz, a gente raciocina, na paz você consegue ter equilíbrio, você consegue, sabe, a gente não controla as nossas emoções, mas você controla os seus pensamentos, as suas atitudes. Na paz você se torna sábio. Sem paz a sua vida vira um inferno. Então descansa, porque Deus sabe tudo. E não se preocupe com as línguas que andam falando mal de você, criticando o teu trabalho, falando que o seu cenário não vai mudar, falando que a sua vida vai ficar sempre do mesmo jeito, julgando a tua aparência, colocando defeito em você. Vai se amar e esquece o resto. O que mais falam de mim, irmãos, me pegue como exemplo. Não se fala da dela, a dela tá em pé, eu vou ficar também. Lembra de mim o tempo todo. Entendeu? E se concentra em Deus.
e deixa o povo falar o que quiser. Defeito vai colocar. Irmão, se você não pagar a conta, vai falar que você não pagou. Se você pagar a conta, vai falar que você pagou a conta. Sabe? Tudo vai falar. Se você não cortar o cabelo, vai falar. Se você cortar o cabelo, vai falar do mesmo jeito. Se você fizer a barba, vai falar. Se você não fizer, vai falar do mesmo jeito. E assim é tudo na nossa vida. Se você fizer o que é certo, vai falar. Se você fizer o que é errado, vai falar do mesmo jeito. Então, se falar por falar, que esse povo se exploda, irmãos. Vamos, sabe, cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida com Deus e que se exploda essas línguas. Deus sabe quem é o fofoqueiro, a fofoqueira da história. Ele sabe quem é a cobra. E Deus manda falar para você, agora descansa em mim, porque eu vou tomar conta disso. Você não vai perder noite de sono mais. Você não vai passar constrangimento mais. Ande com a sua cabeça erguida. Você vai falar assim dela, mas eu tô passando uma situação vergonhosa. Se você tá passando uma situação vergonhosa, vão falar. Se você não tivesse, também ia falar. Então espera Deus resolver a situação vergonhosa da sua vida. E descansa. E nunca coloque o seu problema maior do que o Deus que você serve. Irmãos, eu passei várias situações difíceis na minha vida. Tinha dias que eu ia para a igreja que eu não tinha o que comer dentro de casa. Não tinha o que comer dentro de casa. E gente falando e gente comentando. Eu tinha duas opções. Ou eu olhava para Deus ou eu ficava escutando fofoca. Eu resolvi olhar para Deus porque eu sabia que isso era passageiro. Eu sabia que essas fases na minha vida, Deus estava querendo me tornar forte até diante da fofoca. Então eu precisava enfrentar a língua dos outros. Porque se você não se fortalecer diante da situação que você está vivendo, sabe o que acontece? Você esmorece. Você vai enfraquecer, você vai parar no meio do caminho, porque estão falando de você. Quando eu fui me fortalecendo em Deus, a fofoca não me atingia mais. O que as pessoas pensam de mim não me importa. O que importa é o que Deus pensa de mim. Porque eu sei o que eu sou como mulher, como serva de Deus. Deus conhece meu deitar, meu levantar. Deus sabe quem eu sou quando ninguém está me vendo, quando alguém está me vendo. A mesma coisa é você. Deus sabe quem é você quando ninguém está te vendo, quando você está na frente das pessoas. Você não é diferente quando você está sozinho. Seu coração continua o mesmo, você continua bom do mesmo jeito, uma pessoa generosa do mesmo jeito, você está conectado com Deus, você ora. Você não tem segredo. Você tem uma vida simples. Deus pode te dar do bom e do melhor. Você pode usar as melhores roupas. Deus pode te cobrir de joias, os melhores carros. Você pode pagar as suas contas em dia, mas você tem um caráter apurado igual o de Jesus. E dentro do caráter de Jesus, você é uma pessoa simples. Você não humilha ninguém com o que você tem. Você tem, sabe, uma vida humilde, que a humildade não está na roupa, não está no carro, não está na casa. Não está na sua conta bancária. A sua humildade está naquilo que você é em Cristo. Você não humilha ninguém. Você tem as coisas porque você gosta, você se veste do jeito que você gosta. Então, você não está preocupado em ter as coisas para humilhar os outros. Você é humilde. E é isso que Deus gosta. Então, acalma o teu coração, porque Deus está no controle de tudo. E Ele manda dizer para você, vou parar essa cobra, vou parar esse urubu. Não vai ter morte na sua história, porque está rondando aí esperando morte, porque quer carniça. No seu cenário não vai ter. Vai ter vida. E vida em abundância. E Deus manda falar para você, vou parar essa cobra. Por quê? Porque o veneno dessa cobra está tentando paralisar o seu cenário. Está tentando atrapalhar o encontro. Está tentando trazer problemas para você em termos de documentação. E Deus manda dizer para você, nada disso vai prosperar. Está querendo atrapalhar a tua vida financeira. Está querendo estagnar o seu cenário. Não vai conseguir. Agora Deus vai dar um breque nessa língua maligna, nessa cobra. Vai colocar um limite, como Ele coloca um limite no mar. E você vai avançar. E você vai confiar em Deus. E tudo que está por vir, Deus manda dizer para você. O que está por vir e o que você vai vivenciar esses dias, o que você vai ficar sabendo, o que você vai presenciar, o que Deus vai mandar você fazer daqui em diante é tudo em termos de justiça. E você só tem que acalmar porque a vitória já é sua, já foi decretada por Deus. E ninguém nessa terra vai tirar o decreto do Senhor. Ninguém. O sistema... A parte judiciária pode até voltar atrás na palavra, pode até ter barganha. Os doutores da lei podem até mexer em determinadas situações para te trazer prejuízo. Mas no reino de Deus não existe isso não.
Deus não tem culpado por inocente, não tem inocente por culpado. E Deus é um Deus justo. Por isso que Deus fala, buscai primeiro a presença de Deus e a sua justiça. O que Deus fala em termos de justiça? Você ser justo. Então nunca faça com ninguém aquilo que você não gostaria de receber. Saiba plantar para que você venha ter uma boa colheita. E descansa em Deus. Você não está plantando maldade, você está plantando bem, então você vai colher o bem. Agora quem está lascado e lascada aí é essa cobra aí que entrou no teu caminho, que falou demais, que cuspiu muito no vento, achando que Deus não ia perceber que você não tem um dono, né? Ah, vou cuspir no vento, o vento vai levar, achando que isso ia te prejudicar. E Deus manda dizer para você, vou usar tudo isso a teu favor. Aquilo que a pessoa usou para enfraquecer você, vai fazer com que haja força na sua história. A união que ela achou que ia enfraquecer com a fofoca, vai fazer você se tornar mais unido ainda com aquilo que é seu. A aliança vai ficar fortalecida, fortificada. Entendeu o que Deus vai fazer? Então agora descansa. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, no nome do teu filho Jesus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor arranque a cabeça dessa cobra, Pai. Dá sossego para o teu povo. Traga paz para a vida do teu povo. Manda esse povo para o inferno, Senhor, no nome de Jesus. Traga paz para a vida do teu povo, porque o teu povo não aguenta mais. É muita perseguição, é muita falácia, é muita fofoca. Dá serviço para essa gente, Pai. Nem que o Senhor ponha ajoelhado no milho. Mas que o Senhor tire isso, Pai, da presença dos teus filhos, do teu povo. Que o Senhor arranque e lance para o inferno, Pai. Esse povo desocupado que não tem o que fazer. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor acabe com toda malignidade e que o Senhor tire toda a força dessas palavras malignas. Que o Senhor faça uma justiça tão grande, mas que o Senhor traga uma honra em público para o teu povo, Pai. Pai, inverta essa situação a favor do teu povo. Traga vitória. E nós cremos e tomamos posse dessa vitória no nome de Jesus. Que o Senhor mande tudo isso para o inferno, Pai, aonde nunca deveria ter saído. Que o Senhor tenha um encontro com cada um. E que o Senhor venha aniquilar essas cobras. E que nunca mais se levante na história do teu povo. Que o Senhor traga restituição, é que eu te peço no nome do teu filho Jesus. E nós agradecemos. Toma posse da sua vitória. Acalma, que você vai ver a justiça que Deus vai fazer. Você vai ficar com dó? Você não vai ficar com dó, não. Você não vai pedir misericórdia, você não vai ficar com dó. Você vai simplesmente acalmar. Porque agora Deus vai trazer para o seu cenário aquilo que é seu por direito. Agora é hora de você viver promessa. É hora de você tomar posse do seu milagre. E você tem que deixar isso nas mãos de Deus. E não abata a sua vida por causa de fofoca dos outros. Cresce nesse sentido, hein? Se liberte disso. Se preocupe como que Deus te vê. Como as pessoas te veem, cada um que se exploda. Deixa cada um com o seu achismo. E vai ser você em Deus. Que o que Deus tem para você é um futuro glorioso. Tomar posse dessa palavra que está chegando para você agora é cumprimento de promessa, é justiça. E Deus manda falar para você. Tudo aquilo que inverteu, tudo aquilo que fez no sentido de enfraquecer, Deus já inverteu para fortalecer a sua história. Então, aonde eles acharam que ia ter morte, vai ter vida. E vai ter vida em abundância. Toma posse dessa palavra, que Deus te abençoe.